Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa casa é um lar, nós chamamos de lar porque lar acolhe, lar é mais sentimento, casa ela é mais física, dá uma conotação mais física, e lar não, lar é sentimento, é família. E nós somos uma família. Existe um segmento na nossa sociedade que são os meios eletrônicos. Estou falando de televisão, de computadores, de internet, redes sociais, enfim, todos esses meios de comunicação que nos fazem conversar um com o outro, saber de um sobre o outro. Mas existe ainda um segmento dentro desse segmento, que é o segmento da fofoca. Hoje chamam fake news, mas é aquele segmento que vai falar sobre alguém, normalmente é uma celebridade, é uma pessoa, entre aspas, famosa, e aí se fala alguma coisa do que aconteceu com essa pessoa, e vai se falando, sejam nas redes sociais, na televisão, numa revista eletrônica, e vai se falando, e a gente ouvindo, nós ouvindo. E aí chega num ponto que cada um acrescenta um ponto. Chega num ponto que cada um acrescenta um ponto. É aquela velha frase, né? Quem conta um conto, acrescenta um ponto. É essa a história. Quem conta um conto, quem conta uma história, conta uma coisa, vai acrescentando um pontinho. Ou seja, um detalhe que era isso, termina o braço inteiro. E nós vamos ouvindo e também criando os nossos julgamentos. Porque chega num ponto, nós ouvimos tanto, que nós chegamos aos julgamentos. Fazemos julgamentos de um lado ou de outro. Meu Deus, como é que eu não sabia disso? Meu Deus, que estranho. Ah, eu sabia mesmo. Sabia que ele um dia ia acabar fazendo isso. Ah, ele estava escondendo isso há muito tempo. Era óbvio. E assim nós vamos julgando. E aquilo que se chamava notícia virou fofoca e virou uma história enorme, de mais de 1000 páginas. E nós vamos atrás de qualquer coisa que nos dizem? Nós vamos atrás? Será? A respeito de alguém, nós vamos atrás a respeito de alguém que também já julgamos? Ou se vemos algo estranho ou suspeito, já criamos uma série de suposições e ainda passamos adiante como verdade. Será que não fizemos isso? Será que não acrescentamos um ponto sobre o nosso vizinho? Acrescentamos mais um detalhe na história que alguém nos contou, que não foi o vizinho. Não foi ele mesmo que contou, foi alguém que nos contou. E aí nós vamos contar para alguém acrescentando mais um ponto, acrescentando mais um pouquinho. Com base em que nós julgamos? Que critério nós temos para julgar? Qual é o nosso critério? Nós somos capazes de ter critérios para julgar? Ora, meus irmãos, Jesus já mostrou qual é o critério.
Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, nós vamos encontrar uma passagem de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. É aquela história em que Jesus está reunido com os apóstolos e uma multidão traz uma mulher apedrejando essa mulher. E aí comunicam ao mestre, essa mulher foi pega em adultério. Por isso estamos fazendo, a lei nos diz, que nós podemos apedrejá-la. Aí os escribas e os fariseus perguntam para Jesus o que ele achava disso, já com segundas intenções essa pergunta. O que ele achava disso? Jesus se abaixa, escreve na areia, se levanta e diz aquela famosa frase: quem não tiver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. Opa! Aí começaram a sair de fininho, os mais velhos primeiro, vão saindo, até os mais jovens. Até que só ficam a mulher e Jesus. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora. Todos. Não te condenaram? Não. Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olhem bem, vá e não peques mais. Vejam, os homens queriam apedrejar aquela mulher, mas quem eram eles para fazer isso? Tanto é que Jesus, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E aí, opa, mas meu Deus, eu tenho. E também eu tenho, e aquela história, né? E vão saindo. Eles não têm critério, não tinham critério. O único que poderia ter um critério e que usou esse critério foi Jesus. Foi Jesus. E qual é o nosso critério para julgar alguém? Sim, porque nós julgamos, né? Primeiro vem a história que nos é contada. Depois vem a nossa, só podia ser ele, mas eu sabia. E aí vem já o nosso julgamento. Eu sabia que podia ser ele. Estava demorando. Quem é que não disse essas palavras? Quem é que já não pensou isso? Todos nós aqui presentes. Ninguém é perfeito ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiações, portanto, de espíritos imperfeitos. Os critérios de julgamento estão amparados pelo desenvolvimento das leis morais, pela moral. Quais seriam essas leis morais? A lei de justiça, amor e caridade, a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de liberdade, enfim, a lei do progresso, enfim, dessas e entre outras leis que regem o nosso universo, o nosso planeta. Diante disso tudo, diante desses julgamentos, nós precisamos, na verdade, ter indulgência. O que é indulgência? Indulgência é uma espécie de empatia, de eu me colocar no lugar da pessoa que nós estamos julgando. Ou seja, pensar para pensar por que fulano fez aquilo. Vamos nos colocar no lugar dele. Será que ele está bem?
Será que ele está passando por problemas materiais? Por problemas psicológicos? Por problemas espirituais? Nós consideramos isso? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, nós já vamos dizer o que eu disse antes. Eu já sabia que iria fazer, blá, blá, blá. Nós não paramos para nos colocar no lugar do outro e pensar que ele tenha algum motivo. E nós não devemos julgar o outro com mais severidade do que nós julgamos a nós mesmos. Não podemos ser tão severos com os outros e não sermos conosco. Existe o nosso julgamento. Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, a duas linhas: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então eu posso trilhar dois caminhos. Um é reprimir o mal. O que é reprimir o mal? Eu não posso deixar o mal passar se eu estou vendo e deixá-lo passar assim. Então, se alguém está falando alguma coisa, está sendo maldoso, a minha obrigação para melhorar esta sociedade é chegar para o irmão, chegar para a pessoa e conversar com ela, não julgá-la, conversar e ver o que é que está acontecendo. Isso vai nos melhorar e melhorar aquele com quem estamos falando, aquele com quem queremos, aquele a quem queremos ajudar. Agora, nós temos o outro lado, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Ou seja, eu vou ficar falando, continuar falando da pessoa, porque eu quero fazer desacreditar essa pessoa, que ninguém mais acredite nela. E aí o que eu preciso? Preciso fazer uma verdadeira campanha para que essa pessoa se denigre e ninguém mais acredite nela. Então, da próxima vez que ela disser alguma coisa, ninguém vai acreditar. Isso não está ajudando ninguém. Reprimir o mal é preciso. Mas vejamos como nós vamos reprimir esse mal, ajudar a humanidade. Essa é uma lei de causa e efeito. Se a gente pensar que nós julgamos, os outros também vão nos julgar. Se nós ajudamos os outros, conversando, percebendo o que aconteceu, o que está acontecendo, é assim que nós também queremos ser tratados, não é? Então, causa e efeito. Ora, todos somos espíritos em evolução e, portanto, sujeito a erros. O importante é nós aprendermos com esses erros. Isso é mais importante. Nós erramos, isso é ponto. O importante é aprender sempre. Aí, novamente, entra uma das atitudes mais sublimes da qual nós já falamos hoje. A indulgência, o perdão, a empatia. Quando não somos indulgentes, entramos na mágoa. O que é mágoa? Mágoa é uma lesão na alma, é um desgosto, uma amargura muito profundos, que estão lá dentro de nós e que nós precisamos saber tirar. Se não é tratada e superada convenientemente, ela pode alcançar doenças no corpo físico. Ela está aqui dentro, está na alma, mas ela se reflete no corpo físico. A mágoa se reflete no físico, principalmente na mente. Principalmente na mente. Aí nós vemos esses casos de depressão, de estresse, de angústia,
muita angústia. Ai, eu estou com angústia hoje. E eu não sei do que. A gente ainda complementa. E eu não sei do que. Não dizemos isso? Não sentimos isso? Ora, é talvez uma mágoa, algo que está guardado dentro de nós e que nós precisamos tirar. No que diz respeito ao julgamento com os outros, é preciso que nós perdoemos. Ou seja, se alguém falou mal de nós, ou nem precisa falar mal, falou de nós, e nós não perdoamos, nós vamos ficar com aquilo. Nós vamos ficar com essa mágoa corroendo a alma. O que precisa fazer? Pedir perdão. Então tá, vamos lá, pedimos perdão, tentamos nos acertar. Ah, eu fui, mas ele não aceitou o meu perdão. Não aceitou. E agora? Agora já não é mais problema nosso. A mágoa está com ele, com a outra pessoa. É a outra pessoa que precisa se entender consigo mesmo. A mágoa ficou com o outro. É preciso que nós cuidemos disso. Mas é preciso ir. Não, eu vou lá agora porque falaram lá no Lar Maria de Nazaré que é só a gente ir lá pedir perdão. Não funciona assim. Não funciona assim. É preciso querer. É preciso querer realmente. Querer pedir o perdão e querer o perdão. Aí não precisamos mais nos preocupar, porque a mágoa está com o outro, ele está carregado de mágoa. Não é mais problema nosso. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 903, Kardec pergunta aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Kardec pergunta. Os espíritos dizem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los com si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Ou seja, se formos indulgentes, se usamos dessa empatia, colocamos no lugar do outro, porque talvez ele fez isso, né? Ou por que eu fiz isso? Talvez a gente compreenda, talvez a gente se alivie, fique mais tranquilo. Prestemos bem atenção na intenção desse julgamento. Qual é a minha intenção na hora de pedir, de julgar? Nós já comentamos sobre isso. Qual é a minha intenção na hora de julgar? É denegrir ou é ajudar? O que eu quero? Nós precisamos saber. A nossa mente precisa ser evoluída de tal forma que precisamos saber. Quando julgamos, achamos defeitos, nos magoamos, permitimos que um fato desagradável e seu autor se alojem por tempo indeterminado na nossa memória. Ou seja, não é só o fato em si, mas o autor também fica. E se nós pedimos perdão, tanto esse autor do que nos fez, do que nós fizemos mal, e tanto o fato em si, nos aliviam, sai. Quando vamos contar o que aconteceu
com alguém, enchemos de detalhes para valorizar a ocorrência desagradável ou mesmo agradável. A gente que já está mais evoluído, nós, seres mais evoluídos, pessoas que conseguem evoluir um pouco mais, também contam histórias agradáveis. Não é só o desagradável, é o agradável também. Nós também precisamos acrescentar um ponto na história agradável. É muito importante isso. A humildade de espírito, a aceitação dinâmica da dor provocando crescimento e a pureza do coração e a paz íntima são condições indispensáveis para a indulgência para com o próximo. É preciso que tenhamos misericórdia. A palavra misericórdia vem de outras duas, tem duas raízes. A raiz miséria, mísera, e a raiz cardio, miséria, misericórdia. Miséria é tudo aquilo que nós vemos de miséria mesmo, aquilo que nós conhecemos de miséria. A mísera vem disso mesmo, de uma miséria não só física, mas também de uma miséria espiritual. Temos as duas coisas. E cardio quer dizer coração. Então tem duas palavras juntas aqui, a miséria e coração. Podem ver que as palavras relacionadas a coração começam com cardio. Cardiologista, cardiopatia, cardiografia, cardiologia, cardíaco, tudo relacionado a coração. Já perceberam? Vejam que as palavras duas se juntam. Ora, quando eu junto miséria e coração, eu sinto com o coração a miséria. A miséria é sentida com o coração, ou seja, aí eu posso perdoar. Quando eu sinto misericórdia, eu sinto com o coração. Isso é ter misericórdia. Por isso as duas, olhando a origem das palavras, a gente tem muitas explicações para muita coisa. E vejam que essas duas juntas, essas duas raízes, a misericórdia, juntas formam essa palavra tão maravilhosa que nós precisamos ter para com os outros. Quando nós rezamos o Pai Nosso, lá pelo meio, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é? É isso que tem lá. Muito bem. Severino Celestino, um grande estudioso, um grande espírita, um grande orador espírita, um grande estudioso de línguas antigas, inclusive o aramaico, a língua de Jesus, escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e ele faz uma análise sobre o Pai Nosso. E ele diz o seguinte, que esse trecho do Pai Nosso foi mal traduzido, porque na verdade deveria ser: perdoa os nossos erros quando perdoarmos o erro daquele que nos ofendeu. Não é como nós perdoamos. Quem garante que nós vamos perdoar? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim? Perdoa? Assim como eu vou perdoar o meu próximo. Mas quem que garante que eu vou perdoar com o meu próximo? Quem me garante? Então eu estou negociando com Deus. Deus me perdoa, assim como eu vou perdoar o meu próximo. E não é assim. É Deus me perdoa quando eu perdoar o meu próximo. Já pensaram no Pai Nosso? Né? Nessa frase que a gente diz sem pensar, e tem tanta coisa
atrás, tanta mensagem. Vamos falar de um outro tipo de julgamento, que também é importante nós lembrarmos, que é o julgamento que nós fazemos conosco, com nós mesmos. É quando ficamos presos ao que fizemos tempo atrás e a culpa fica nos corroendo a alma. A culpa nos bate a porta e nós abrimos cada vez. A culpa está dentro de nós. O que é que nós vamos fazer? É a nossa consciência sempre cutucando. É a nossa consciência sempre nos dizendo: ó, você fez alguma coisa errada. Ó, lá atrás, um dia, você fez isso. É essa consciência que é o nosso primeiro alerta. É quando a consciência começa a acusar, começa a cutucar, é que nós precisamos, está na hora de tomar uma providência. E sem tomar uma providência, nós não conseguimos equilíbrio. Não conseguimos equilíbrio, não conseguimos ficar bem. É preciso prestar atenção quando nós temos que ser indulgentes, misericordiosos com nós mesmos. Nós precisamos ser. Ninguém consegue viver se não for misericordioso consigo mesmo. É preciso isso. De vez em quando fazer uma faxina. É fazer uma faxina e tirar o que não presta. E se for uma das coisas, ter que ir lá falar com o meu irmão, com o meu próximo, e acertar as coisas com ele, que seja. Criamos coragem e vamos. Se é essa necessidade, vamos. Se é para esquecer, vamos lembrar de coisas melhores, coisas boas. Meus irmãos, fiquemos com a advertência de Jesus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso olho? Como é que não vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso olho? Não julguemos sem nos analisarmos primeiro. Lembremos que seremos julgados da mesma forma que julgarmos. E prestemos muita atenção quando acreditamos no que os outros dizem de alguém. Cuidemos com a maledicência tão bem divulgada nos meios de comunicação, nas redes sociais, na fofoca, nas fake news, que servem para denegrir os nossos irmãos e, por que não dizer, denegrir a nós. Imagina se nós formos parar nessa fake news, passar num Face da vida. Sejamos indulgentes e igualmente sejamos indulgentes conosco. Não sejamos tão rigorosos quando cometemos um erro. Deus nos deu o perdão para com os outros e para com nós mesmos. E na verdade, não julguemos para não sermos julgados. Que assim seja, meus irmãos.